Boa tarde, professor. Aqui é a Daiane do primeiro ano de Licenciatura em Educação Física. E eu venho através desse vídeo para falar um pouquinho sobre a respiração celular, que foi uma atividade solicitada em aula, de bases biológicas e bioquímicas da atividade física. E eu vou começar pela primeira etapa, que trata-se da glicólise, que é a quebra da glicose. A glicose, ela tem 6 moléculas de carbono. E essas 6 moléculas de carbono precisam ser quebradas em menores moléculas para ser melhor absorvida, Aí, no caso, essas 6 moléculas de carbono, o nosso organismo investe 2 ATPs para ela ser quebrada. Cada ATP fica em uma pontinha dessa molécula, fazendo a desestabilização dela e quebrando ela em duas. Aí, no caso, esse resultado, que são 2 moléculas de 3 carbonos cada, ele libera hidrogênio, libera elétrons, e esses elétrons e hidrogênio são coletados pelo NAD, que são transportados pelo NADH. Aí, no caso, esses 2 piruvatos que resultaram, tendo cada um 3 moléculas de carbono, tem em suas extremidades fosfatos. Então, cada molécula tem 2 fosfatinhos ali nas suas extremidades. Estes fosfatos, eles atraem, o ADP, que é a adenosina difosfato. E esse ADP, se unindo a esses fosfatos, eles se tornam um ATP. Como tinha 2 piruvatos e tinham 2 fosfatos em cada piruvato, resulta em 4 ATPs essa quebra. Mas como a gente investiu 2 ATP no início, então o resultado são 2 ATPs de saldo, positivo. E também 2 NADHs, que foi resultado ali na primeira quebra, E também os 2 piruvatos, que continuam sendo um saldo para ser utilizado posteriormente também. Esse piruvato, ele precisa ser quebrado novamente, para se tornar uma molécula menor e também entrar no ciclo de Krebs. Aí esse ácido pirúvico, que tem 3 carbonos, ele é quebrado, liberando elétrons e hidrogênios também, que é coletado pelo NAD, se tornando o NADH. Ele se torna o acetil-CoA, com somente 2 carbonos em suas moléculas. Aí, no caso, nessa quebra, também gerou o gás carbônico. Então, também há a liberação de gás carbônico, que é a primeira vez que a gente vê a presença da liberação dele, Que ele se inicia realmente nesse ciclo. O acetil-CoA, que foi o resultado ali da quebra do ácido pirúvico, ele ficou com 2 carbonos e ele se junta ao oxalacetato. E esse oxalacetato, ele tem 4 carbonos. Então, o acetil-CoA com ele resultam do citrato, que são 6 moléculas de carbono. No citrato, começa novamente a quebra dessa molécula. Do citrato, ele passa a ser o alfa-cetogluterato, acredito que seja isso. Aí ele tem 5 carbonos. E nessa quebra também liberou elétrons e também liberou hidrogênios, que foi coletado pelo NAD, se tornando o NADH. E nessa quebra também liberou o gás carbônico, como no princípio lá que eu tinha falado. Aí esse alfa, que agora tem 5 carbonos, ele vai ser quebrado novamente. Quebrado e começa a ser chamado de succinil-CoA. Esse succinil vai ter 4 carbonos e nessa quebra também liberou hidrogênio e também liberou elétrons, coletados pelo NAD, se tornando o NADH. E também liberou o gás carbônico. Esse succinil com 4 carbonos, ele passa a ser o succinato por conta da junção de um fosfato ali junto com ele. E esse fosfato, ele atrai uma molécula chamada GDP. Esse GDP seria o estilo ADP, o adenosina difosfato. Mas a composição dele é diferente, o que o torna GDP. Esse GDP, junto com o fosfato ali que estava junto com o succinil, que virou succinato por conta desse fosfato, ele se torna o GTP, por ter ali 3 moléculas. E aí, desse GTP, ele se torna o ATP. Aí, no caso, ele liberou a energia, Ali foi embora o fosfatinho ali com a energia. Aí, esse succinato, ele, nessa quebra, ele liberou também elétrons, ele liberou hidrogênios. Porém, são um estilo diferente de liberação, que não é por o NADH que vai pegar,
é o FAD. Daí o FAD, que é a primeira vez que ele aparece pra gente, ele pega esses hidrogênios e esses elétrons liberados, né? Que é uma ligação diferente, né? Não é uma ligação covalente. Aí esse FAD, ele pega esses hidrogênios para ser usado depois. E nesse succinato que perdeu o fosfato, que acabou ficando succinil de novo, para ele se tornar o fumarato, ele recebe uma molécula de água, que meio que um reabastecimento de hidrogênio, né, para ele poder continuar ali no seu ciclo. Aí esse fumarato mais a molécula de água, ele se torna o malato. E para se tornar o malato, ele também perde hidrogênio e perde elétron. Aí, no caso, o NAD vem e capta, né, esse elétron e esse hidrogênio para ser usado depois. Aí, desse malato, ele se torna o oxalacetato, que é o início lá do ciclo, né? Como eu falei, que ele juntou com o acetil-CoA. Então, esse ciclo se repete por 2 vezes, né? Por conta de ter 2 ácidos pirúvicos. E como a gente tinha vários NADHs, vários carbonos soltos ali no ciclo, foi o saldo final, foi 3 carbonos, né? Cada ciclo resultando em 6 carbonos. 4 NADs em cada ciclo, que resulta em 8 NADs. Um FAD em cada ciclo, que se torna 2 FADs, né? Tudo FADH por ter hidrogênio e NADH por ter hidrogênio. E um ATP cada ciclo, se tornando 2 ATPs por ser 2 ácidos pirúvicos. Aí o saldo final do ciclo de Krebs é isso. A terceira etapa da respiração celular acontece na matriz mitocondrial, que é o espaço entre a membrana interna e externa da mitocôndria. Na membrana interna, que é o interior da mitocôndria, é onde o FAD e o NAD depositam os hidrogênios e os elétrons que vão ser utilizados, né? Que foi aqueles que foram coletados durante todo o processo. Nisso, o NAD ele vai depositar os hidrogênios e os elétrons na primeira proteína dessa membrana, que é a NAD desidrogenase. Nessa proteína, o NAD libera os hidrogênios e os elétrons e volta para captar mais elétrons nos próximos ciclos, né? Que vão acontecer. E o FAD, ele libera esses hidrogênios e esses elétrons na proteína logo depois dessa NAD desidrogenase. Nisso, esses elétrons se alojam, né, ali nas proteínas para poder atrair esses hidrogênios para fora da membrana, que é aquela membrana que é entre o exterior e o interior da mitocôndria. Aí, no caso, ele atrai esses hidrogênios, né? E esses elétrons, eles vão pulando para as próximas proteínas, para atrair mais hidrogênios. Quanto mais hidrogênios, melhor captação de energia depois, né? Então, após ele atrair, né, esses elétrons, ele passa pela primeira proteína, ele passa pela segunda proteína, que também atrai, e na terceira proteína ele já não tem tanta potência mais, esse elétron. Aí ele acaba atraindo um pouco menos de hidrogênio. E esse elétron, ele é captado pelo oxigênio, que se une, né, a esse hidrogênio e acaba virando o H2O, que é a água, né, para poder também equilibrar ali no interior da mitocôndria. No caso, esses hidrogênios que superaram, né, que foram para cima dessa membrana, que fica entre o exterior e o interior, eles precisam voltar para poder fornecer essa energia que a gente precisa, né? O famoso ATP. Aí, no caso, quanto mais hidrogênios acumulam lá, mais o gradiente de concentração vai para onde tem menos. Então, através da proteína ATP sintase, que é uma outra proteína depois da terceira proteína que o elétron foi captado pelo oxigênio, ela precisa de 4 hidrogênios para poder fornecer um ATP, né? Por conta de 3 hidrogênios fazer a rotação dessa proteína para poder mandar esse hidrogênio para dentro. E usando 3 hidrogênios para a rotação, ela leva um para baixo, né? Que é dentro da mitocôndria novamente. Aí, esse hidrogênio, ele passa junto com o fosfato. E junto com o fosfato se junta um ADP, né? Como no ciclo de Krebs a gente viu. O fosfatinho, ele atrai esse ADP e acaba se tornando o ATP, que é a adenosina trifosfato. Nessa parte é onde é gerado a maior quantidade de energia, né? Por conta de todos aqueles NADs e FADs coletados
na primeira quebra, que foi na glicólise, e na segunda no ciclo de Krebs. Nessa etapa, né, na cadeia respiratória, a gente consegue o maior número de ATP, né, que é onde a gente consegue a maior quantidade de energia realmente. Como aqueles NADs e FADs foram coletados, a cada NAD é 2,5 ATPs, por conta da terceira proteína ser um pouquinho menos de hidrogênio, né? Aí, no caso, na glicólise foi 2 NADs Hs, né? 2 NAD vezes 2,5, por conta de cada um fornecer 2,5 ATP, a gente consegue 5 ATP. Aí a gente conseguiu 8 NADH no ciclo de Krebs. Então, 8 vezes esses 2,5 de cada um, 20 ATP. E o FAI a gente conseguiu 2, né, no ciclo de Krebs, e cada um fornece 1,5, porque esse NAD, ele acaba fornecendo o hidrogênio e o elétron depois da primeira proteína, né? E na terceira proteína ele já fornece um pouquinho menos por conta do elétron estar um pouquinho mais fraco. Então, 2 FAD vezes 1,5, 3 ATPs. Daí, no total, a gente consegue, com a cadeia respiratória, 28 ATPs. Com os ATPs que a gente conseguiu anteriormente, que foram no ciclo de Krebs e na glicólise foram 2, e no ciclo de Krebs, 1 cada piruvato, então são 2 também. Então, esses 28 que a gente conseguiu na cadeia respiratória, mais esses 4 antes de chegar na cadeia respiratória, a gente totaliza 32 ATP por cada ciclo que a gente tem aí, né? E isso acontece constantemente em todas as células. E eu acho que é isso, né? Espero que tenha ficado bem claro, dê pra entender. E uma ótima tarde. Obrigada.